Muito bom dia! Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia de adorarmos a Deus e de estudarmos a sua palavra. Tudo bom com você, jovenzinho, jovenzinha, mamãe e papai? Eu agradeço muito a atenção que vocês têm dado aos estudos bíblicos para crianças. Isso é para a edificação da igreja e para o louvor e para a glória do nosso Deus. Vamos estudar o texto? Nós vamos dar continuidade ao capítulo 8 do primeiro livro dos Reis. Este livro que nós temos nos debruçado semana a semana. A propósito, se você é novo por aqui, clica no link aqui em cima que você será direcionado ao canal onde tem a lista de todos os vídeos que nós já gravamos e todo o conteúdo do estudo bíblico para crianças. E se depois que você terminar de assistir esse vídeo, você gostar, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal e, de certa forma, a comunicação da palavra de Deus a outras pessoas. O título do estudo de hoje é: Mas de fato, habitaria Deus na terra? Olha, eu confesso a você, jovenzinho, jovenzinha, mamãe e papai, o estudo de hoje é belíssimo. Infelizmente, por conta do tempo, eu não vou poder gastar todo o capítulo, não poderei fazer a leitura dele. Mas eu recomendo e peço imensamente que vocês gastem tempo com isso. É benéfico e é proveitoso para vocês. É muito belo esse capítulo. Vocês não vão se arrepender. Passar pelo contexto. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, o link está aqui em cima. Nós iniciamos o capítulo 5 e com isso o início do templo, o início da construção do templo. Lá, Salomão faz aliança com o rei de Tiro, Irão, e isso foi muito proveitoso para que o templo fosse erguido. Todo o desenrolar dessa construção se dá nos capítulos 6 e 7. E no finalzinho do capítulo 7, então, terminado já o templo de Deus, construído por Salomão, eles levam todos os tesouros até a casa do tesouro. Até a casa do tesouro de Deus. Inclusive os utensílios consagrados que ficavam no tabernáculo são trazidos. Passado isso, Salomão vai com os sacerdotes e levitas, né, para trazer a arca até o templo e colocá-la no Santíssimo Lugar. E isso de fato é feito. E você não sabe o que acontece quando eles fazem isso. Após colocar a arca no Santíssimo Lugar, o lugar mais sagrado dentro do templo de Deus, ele todo se enche de fumaça. E a glória de Deus se manifesta ali presente. Algo parecido acontece, muito semelhante, no capítulo 40, versos 35 em diante, do livro de Êxodo. Você pode conferir lá. Isso acontece com Moisés, quando eles preparam o tabernáculo de Deus. E, de certa forma, isso confirma de que as ações que Salomão fez, assim como aconteceu com Moisés, seguiam o curso da vontade de Deus. Salomão estava fazendo exatamente aquilo que Deus queria para aquele momento. A coisa foi tão forte, tão grandiosa, que nem mesmo os sacerdotes puderam permanecer dentro do templo. Eles saem para fora do templo de Deus. Então Salomão vira-se para o povo e começa a explicar o que estava acontecendo. Salomão dá detalhes do porquê isso estava acontecendo com eles e que a manifestação de Deus na realidade era o cumprimento daquilo que foi iniciado pelo pai de Salomão, o rei Davi, o grande rei Davi. Salomão estava muito atento à palavra de Deus e dá detalhes ali acerca da fidelidade do nosso Deus. Ele mostra ao povo de que Deus havia cumprido tudo quanto ele havia prometido para Davi. E dá glória a Deus por isso. Terminado de falar com o povo, então é que Salomão, depois de preparar tudo, né, e já está ali com os seus sacrifícios, com as suas ofertas, ele então vira para o templo, ajoelha-se enquanto o povo permanece em pé, ergue as mãos e começa a orar e a falar com Deus.
Essa parte é muito importante, jovenzinho, jovenzinha, papai e mamãe, que vocês façam essa leitura. É uma parte grande, mas é uma oração muito bem feita, muito bem construída, com muita sabedoria. Salomão sabia com quem ele estava falando e a forma como deveria se dirigir a Deus. Eu destaco ali que essa oração foi feita com muito temor, com muito tremor, com uma consciência bastante humilde e piedosa e um coração obediente. Eu vou fazer a leitura com você, eu peço que você abra lá agora. Nós vamos ler alguns versos. Verso 27 e 30. Leia comigo. É o título desse estudo. Lembre-se, Salomão está orando a Deus, está falando com o Senhor. E no verso 27 diz assim: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Só até aqui. Belíssima oração. Esse é só um pedacinho. Ela é muito grande. Ela é muito bem construída, meus irmãos. Jovenzinho, aprenda a orar dessa forma, a se posicionar corretamente, a direcionar a Deus o pedido correto, de acordo com a vontade dele, que está escrita aqui na palavra de Deus, na palavra dele, nas Escrituras. Vale a pena. E depois, então, de ter orado ao Senhor, Salomão vira de volta agora para o povo e abençoa o povo. Salomão destaca nos versos 57 e 58 acerca da fidelidade do nosso Deus em fazer cumprir aquilo que ele já havia dito que faria. E nos versos 58, Salomão deixa bem claro que o povo só está ali porque ele faz um pedido a Deus ainda, né? E o povo só está ali ainda firme, seguro, porque Deus assim o quer. Agora nós vamos para os aprendizados. E a primeira grande coisa que a gente vai extrair desse texto, do estudo desse texto, que eu espero que você faça depois que nós terminarmos aqui, é que Deus é grandioso. Deus é enorme, grandioso, glorioso, e não pode habitar em construções humanas. Nenhum templo. Deus não habita em templos feitos por homens. Vou ler de novo o texto que nós já lemos. Verso 27, diante da pergunta que o próprio Salomão em oração faz. Aquela perguntinha retórica, sabe? Mas de fato, habitaria Deus na terra? E a resposta que o próprio Salomão dá é: eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão tinha consciência de que aquele lugar era apenas um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Deus, de fato, se manifesta e confirma que tudo aquilo que Salomão estava fazendo estava de acordo com sua vontade. Mas aquilo ainda assim não era habitado por Deus plenamente. E que nós vamos aprender lá na frente. Os crentes já lá na frente, depois de Jesus, com a consciência mais ampliada, com a revelação mais ampliada, porque a própria revelação de Deus encarnou o seu Filho. Agora nós temos, por ensino dos apóstolos, que você, crente,
Você, jovenzinho, que crê no Senhor Jesus, papai e mamãe, nós somos a habitação do nosso Deus. Nós somos o santuário do nosso Deus. E o nosso Deus nos habita por intermédio do seu Santo Espírito, que é quem nos capacita, quem nos fortalece e quem nos guia para cumprir a sua vontade. Meu jovenzinho, meu amiguinho, preste atenção. Aquilo que Salomão diz é verídico. Verso 57. Vamos lá. Vamos ler comigo. Verso 57. Diz assim: O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Nós entenda aqui pais como ancestrais. Não nos desampare e não nos deixe. Ele busca dizer para que Deus continue a cumprir aquilo que Ele já vem cumprindo. A sua benevolência, a sua misericórdia que vem sendo trazida e vem sendo confirmada de tempos em tempos. Assim como confirmou a sua vontade para com Davi em Salomão, construindo na construção do templo, dando paz ao povo para que pudesse se reunir e adorá-lo num só lugar. Deus é fiel. O nosso Deus cumpre a sua palavra. Então nós podemos descansar que tudo aquilo que Deus prometeu ao seu povo, Ele há de cumprir. E tem tantas coisas ainda para acontecer. E no verso 58, complementando o que Salomão estava dizendo, ele diz ainda: a fim de que assim incline o nosso coração. Note, ele inicia isso com o fecho do verso anterior, quando ele diz, na parte B do versículo: não nos desampare e não nos deixe, a fim de que se incline o nosso coração, e nosso coração se incline a Ele, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Sem Deus, jovenzinho, jovenzinha, papai e mamãe, nós não poderíamos fazer nada. Nada disso que nós estamos fazendo, inclusive, estudando a sua palavra, gastando tempo com Ele, em conhecê-lo. A nossa oração, ela deve ser como essa que fez o sábio Salomão. Essa oração, esses 2 versos, eu peço que você gaste tempo com isso. Leia novamente isso diante de Deus e peça para que Ele, primeiro, destaque que Ele tem feito boas coisas. Se lembre das bênçãos que Deus fez por você, das bênçãos que Deus fez para seus pais. Viu, papai e mamãe? Lembre-se de tudo quanto Deus tem feito por vocês. Pela saúde, pela sua família. Lembre de tudo. Todas as coisas boas que Deus tem feito. E mais do que isso, depois disso, depois dessa lembrança, peça para que Deus fortaleça vocês na fé, para que Ele continue a preservar vocês, para que Ele não desampare vocês, para que Ele não desampare o seu povo. Nós podemos confiar que Deus é fiel, Deus é bondoso e Ele não há de desamparar o seu povo. Mas peça, tenha comunhão com o seu Deus. E é isso, ficamos por aqui. Hoje estendemos um pouquinho mais o vídeo, mas eu espero que você, semana que vem, esteja aqui presente de novo, estudando e com fome de aprender ainda mais da palavra do nosso Deus. Um beijo, que Deus te abençoe e até lá!